perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Que a paz do Senhor Jesus continue com você que está mais uma vez nos assistindo, e é um prazer você me permitir falar a sua vida. Hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Embora para se falar de oração tem que ocupar muito tempo, mas eu vou compartilhar com você dentro do tempo que temos de reflexão, para você também não se ocupar muito, que certeza você tem muitos afazeres, mas ouça isto, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 15, eu vou ler e depois trazer algumas lições para a nossa vida. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência e Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando ao lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te a calça, as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender qual era o real, o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, passaram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Mas, depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: Está louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: É o seu anjo. Esse texto é o texto onde Herodes prendeu Pedro e Tiago foi morto, mataram ele, e já havia dado a sentença, já tinha saído a sentença para matar a Pedro, e a igreja estava em contínua oração pelaquela situação, e um anjo ali foi, em resposta à oração, enviado por Deus, abriu ali a prisão, aconteceu um milagre de libertação, Pedro foi tirado da prisão, e dali foi até a casa dos irmãos em que estavam orando por ele, e uma garota chamada Rode, quando abriu a porta, ela se assustou e com alegria fechou a porta e disse: Olha, Pedro está ali fora. Agora imagine o Pedro lá de fora querendo entrar logo, porque com certeza os soldados, ao cair em si, estariam procurando ele pela rua. E as pessoas que estavam orando, os irmãos, disseram: Mas não é Pedro? E Pedro batendo pelo lado de fora e Rode insistindo que era ele. Quando abriram a porta, viram que era Pedro. Rapidamente, algumas lições para vocês, e não
deixe isso passar desapercebido. Algumas lições. A primeira. Estavam presos Pedro e Tiago. Tiago morreu e Pedro foi liberto. O livramento de Deus tem coisas que nós não conseguimos compreender. Por que que uns conseguem a libertação e outros não? Por que uns são curados e outros não? Compete somente ao poder de Deus, a tal ponto que ele não se obriga a explicar. Então você que está me assistindo, quero deixar bem claro que a Deus pertence o poder e não necessariamente nos dá a resposta. Por que que um foi liberto e o outro morreu? Por que que um irmão é curado e outro não? Por que que algumas pessoas são libertas e outras não? Isso compete somente a Deus. A segunda lição, a Bíblia nos diz que a igreja, os irmãos estavam em oração. Igreja, quando tiver problema, algumas igrejas erram. Quando estão passando por uma dificuldade ou por um problema, então logo se convoca uma reunião. Igreja, em vez de você, líder que está me ouvindo, pensar somente em reunião quando a igreja estiver com problema, o seu caminho está errado. Quando a igreja estiver com problema, a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar um tempo de oração, não é reunião. Você que está me assistindo, por favor, não troque um tempo de oração por uma reunião. Terceira lição. A Bíblia nos diz que Pedro foi liberto. E quando ele saiu da prisão, a primeira casa, o primeiro local que ele foi lá na casa onde os irmãos estavam orando por ele. Isso chama-se gratidão. Pedro poderia ter ido para a casa dele, poderia desaparecer do mapa, mas ele disse, não, eu vou aonde os irmãos estão orando por mim. Não seja ingrato. Quando você for abençoado por uma pessoa, quando você for abençoado por uma igreja, quando alguém te ajudar, e você que está me assistindo, quero dizer bem nos seus olhos, a ingratidão, ela revela o caráter de uma pessoa. Aprenda, como Pedro, a voltar para agradecer, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que te ajudaram, antes de você seguir o seu destino. Tem pessoas que dão as costas quando a igreja ajuda, quando alguém ora. Pedro não fez isso. Ele voltou para agradecer aos irmãos que ainda estavam orando por ele. A quarta lição. A igreja estava orando e não sabia que o milagre já tinha acontecido e tiveram dificuldade de acreditar ao abrir a porta. Não desconsidere uma oração. Quando você abre a sua boca para orar, o céu já se manifesta a seu favor. Acredite nisso. Quando você abre a boca, o céu já se manifesta a seu favor. Não faça como aquelas pessoas. Demoraram a abrir a porta quando o milagre já tinha acontecido. E a quinta e última lição. A Bíblia diz que Herodes morreu. Quem se levantar contra a sua vida, se você voltar para a igreja, voltar aos braços do Pai, dos irmãos que te ajudaram, das pessoas que te ajudaram, o inimigo não te achará. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a nossa próxima semana. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei.